Olá, meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Estudos Amazônicos, e hoje nós vamos estar pontuando, tentando sintetizar os capítulos 4, 5 e 6, que foram aqueles que foram trabalhados em forma de apostila com vocês, né, que estão relacionados aos africanos na Amazônia, né, o tráfico de escravos para a Amazônia, escravos e suas ocupações. Então, dentro desse tópico, né, africanos na Amazônia, que é uma indagação, né, no caso, a cabanagem, ela contou com a participação de africanos e afrodescendentes. Porém, na história da Amazônia, a presença desses agentes sociais é muito anterior à cabanagem. Africanos e afrodescendentes fazem parte da história da região amazônica desde o período colonial até os dias de hoje, né? Porque para alguns estudiosos não existia trabalho africano na Amazônia, e isso é equivocado de afirmar, porque eles estão presentes há muito tempo no nosso território, né? Isso puxando o período colonial, tá? A necessidade de mão de obra nas colônias do norte era enorme, e isso causou vários conflitos entre colonos e missionários. Por isso, muitos pedidos para o envio de escravos africanos foram feitos pelos colonos. A metrópole portuguesa, então, criou em 1682 a Companhia do Comércio do Maranhão, que tinham como, no caso, o objetivo de abastecer Belém e São Luís de escravos vindos da África e de apaziguar os conflitos. O transporte e comércio de escravos, feito pela Companhia do Comércio do Maranhão, ficaram conhecidos como estanco. A companhia, no entanto, não conseguiu resolver os problemas de mão de obra na Amazônia e, por isso, foi fechada em 1685. Em 1692, a coroa portuguesa fechou o acordo com a Companhia de Cachil. Foi apenas com a criação da Companhia, no caso geral, do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, que o comércio de escravos se tornou constante. Alguns autores afirmam que durante a atuação da companhia, que durou até 1778, aportaram nas cidades de Belém e São Luís 25.365 escravos vindo da África. Só por aí a gente já vai tendo uma noção do contingente de escravos que vieram para cá. A criação dessa colônia deveria resolver dois problemas enfrentados pelos colonos. Quais seriam eles? O primeiro é o problema da mão de obra, com a inserção de um número significativo de escravos, e o segundo é o problema de escoamento da produção agrícola, em especial do cacau. Isso era possível porque os navios, que traziam os escravos levavam de volta a produção e comercializavam em outras regiões. Então, assim como chegavam em grandes navios esses escravos, nos mesmos navios, né, voltavam essas mercadorias. Então, era essa a ideia de tentar solucionar esses dois problemas, né, o dos trabalhadores na região e o escoamento, né, fazer com que o que fosse produzido aqui saísse para o mercado externo. Então, o tráfico de escravos para a Amazônia. A criação de companhias para executar o tráfico de escravos foi muito importante durante o período colonial e imperial. Não obstante, houve outras formas de transportar e comprar escravos na Amazônia durante esta época. Por exemplo, o assento ou alistamento obrigatório era o comércio feito com contratos entre o governo e particulares, ou seja, representantes da metrópole e colonos se juntavam para patrocinar o transporte de escravos. Existia também o tráfico de escravos, pago exclusivamente por colonos. Esses tipos de iniciativas se tornaram mais comuns após o fechamento da Companhia Geral do Comércio em 1778. Não podemos esquecer também o contrabando de escravos. Isso quer dizer que vários navios chegavam
da África sem autorização da metrópole portuguesa. Os contrabandistas não pagavam impostos à coroa e beneficiavam-se do lucrativo comércio de escravos. Mesmo diferentes, essas diversas formas de transportar e comercializar escravos tinham uma base comum. Todas praticavam o tráfico transatlântico de escravos, ou seja, compravam o cativo no continente africano e transportavam-no em navios negreiros para os portos, no caso das colônias do norte. No caso, aí, quando a gente está falando desse tráfico transatlântico, o único meio de transporte naquele período eram os navios. E a gente sabe que dentro desse contexto de transporte, eram muitos dias esses escravos, né, esses africanos aglomerados nos porões dos navios. Em alguns casos, muitos não resistiam, né, porque adoeciam, porque era calor, né, não se hidratavam direito, não se alimentavam direito. Isso é um contexto aí bem complicado da história. Além do comércio transatlântico, havia também o comércio praticado entre as províncias dos estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão. Esse comércio ganhou força principalmente durante o Império. Uma das razões foi que, a partir de 1834, o comércio transatlântico de escravos começou a ser interrompido. Porém, por onde vieram tantos escravos? Essa é uma pergunta que deve ficar. Para pesquisadores do tema, a maioria dos escravos que chegaram à Amazônia nessa época era transportada do Nordeste brasileiro pelos sertões. Assim, eles chegavam ao Grão-Pará pela província do Maranhão. Outros escravos, no entanto, eram transportados em navios a vapor até os principais portos da região. Não se sabe ao certo quantos escravos chegaram à Amazônia. Entretanto, sabe-se que o trabalho escravo foi muito importante para a região, pois, além do problema de mão de obra, o comércio de escravos era muito rentável para os que praticavam, né? E aí a gente sabe que esses escravos eles tinham ocupações. Quais eram as atividades que eles executavam aqui? Então, a maioria dos escravos que chegavam à região amazônica durante o período colonial trabalhavam nas atividades agrícolas e criatórias. Contudo, no século XIX, a presença de africanos e descendentes escravizados aumentou nos centros urbanos da Amazônia, especialmente nas cidades de São Luís e Belém. O espaço urbano, a maioria dos escravos trabalhava em serviços domésticos para os seus senhores. Também trabalhava em outras funções: pedreiro, ferreiro, sapateiro, carpinteiro, amassador de açaí e até vendedor de alimentos nas ruas, como tacacá. Fazia um serviço que muitas vezes eram, no caso, menosprezados pelos homens livres, como carregar as bacias com excrementos, né? Porque muito daquele período não tinham, em algumas casas não tinham, as cidades, para falar a verdade, não tinham uma infraestrutura adequada, não tinham banheiros, né, com vasos e fossas sépticas. Então eles utilizavam naquela época muito o pinico, né, que é onde ficavam a urina, as fezes, e eram os escravos que faziam a limpeza, né, desses ambientes. Nesse período havia muitos tipos de escravos. Por exemplo, os escravos domésticos trabalhavam diretamente nas casas do seu senhor, cozinhando, limpando e costurando. A depender do sexo, a atividade desenvolvida variava, pois as mulheres poderiam ser damas de companhia ou amas de leite, e os homens poderiam se tornar capangas. Então, isso ia depender de uma relação que era muito subjetiva, né? Então, o que seriam essas damas de companhia? As mulheres eram muito vigiadas naquela época. Além do controle exercido pelos pais e maridos, as moças e senhoras de famílias abastadas, ou seja, aquelas ricas, né, possuíam acompanhantes que lhes faziam companhia e realizavam serviços como ajudar as mulheres a se vestirem. As amas de leite eram muito comum que crianças brancas fossem amamentadas por escravas que tinham filhos pequenos, né? Havia uma crença de que o leite da mulher escrava era mais forte do que
o das mulheres brancas. Isso era um pensamento equivocado também, porque a gente sabe que hoje a composição do leite materno ela é igual. As mulheres produzem e não há essa diferença aí. E, além disso, também a gente sabe que existiam outras formas de relação, que era, por exemplo, os escravos de aluguel, os escravos de ganho, né? Tinha toda uma composição diferenciada. Por exemplo, esses escravos de aluguel eram aqueles proprietários de terra que alugavam de outros fazendeiros, né, porque não tinham condições de comprar escravos, né? Então, por determinado período, às vezes um período de safra, de colheita, do que fosse da organização, eles alugavam por um tempo e depois tinham que devolver. E os de ganho, em alguns casos, eles poderiam até viver livres, desde que eles voltassem com aquela renda estimada por dia. Então, por exemplo, eles saíam de manhã e tinham que voltar com determinado valor. Então, eles poderiam trabalhar no que fosse, né? No caso, nos núcleos urbanos, só que no final do dia eles tinham que prestar conta com os seus senhores. Em alguns casos, eles poderiam até dormir fora do ambiente, né? Isso daí ia depender também, numa relação bem subjetiva, tá bom? Então, até a próxima, meninos e meninas.